Eu convido a todos os irmãos a nos colocarmos em pé em respeito e reverência à palavra do Todo-Poderoso, abrindo-a em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, o versículo 8 e 9. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vamos ler mais uma vez? Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Convido você a fechar os olhos para nós orarmos ao Senhor e pedir que Ele possa falar conosco através da exposição da santa palavra de Deus. Ó Deus querido, não há capacidade nenhuma em nós, e o teu povo não veio ouvir aqui o homem. Teu povo veio ouvir a tua voz por meio da expressão máxima da tua revelação, que é a Sagrada Escritura. Portanto, a nossa oração é que o Senhor fale, e que o Senhor fale pela Sagrada Escritura, que possamos compreender a tua palavra, aplicar aos nossos corações e sairmos daqui alimentados pelo Santo Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, Senhor Deus, não permita-nos, de maneira nenhuma permita-nos ir além ou aquém daquilo que revelou na Sagrada Escritura, mas que possamos extrair apenas aquilo que o texto nos ensina. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sentados, meus irmãos, irmãs. O tema desse sermão hoje é razões da cruz, aprender obediência e ser aperfeiçoado. Esse é o tema da nossa exposição esta noite. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos se refere, acho que está bem claro, à pessoa de Jesus. O autor aos Hebreus, ele está sendo bem claro que ele está falando a respeito do sacerdócio, do sumo sacerdote eterno, o qual é Jesus Cristo, que é, conforme o autor aos Hebreus, muito superior ao sacerdócio de Arão, irmão de Moisés, ou seja, aquele sacerdócio levítico estabelecido na lei de Moisés. Ele agora é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não sei se você lembra, Melquisedeque é aquele homem que aparece, aquele vulto, aquele homem que aparece rapidamente lá no Gênesis, quando Abraão vai guerrear contra aqueles reis, e ele volta da batalha, vencendo aqueles reis, trazendo consigo os despojos, de guerra, e vem ao encontro de Abraão o sacerdote e rei da cidade chamada Salém. Nós sabemos que Salém posteriormente será a cidade de Jerusalém. Salém, Shalom em hebraico, é a palavra paz. Ele então é o rei e o sacerdote da paz, tá certo? Esse homem vem e ele encontra com Abraão e fala: bendito, Abraão, o servo do Deus Altíssimo e tal. E Abraão, ele pega de tudo que ele tem o dízimo e entrega a Melquisedeque. Depois a Bíblia não fala mais desse homem. Então o autor aos Hebreus, ele faz uma analogia. Ele aplica que esse homem, esse sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque, ele é um tipo, ou seja, ele é uma figura que apontava profeticamente para um sumo sacerdote que não viria da ordem de Arão, porque ele é um sumo sacerdote superior, ou seja, ele é um sumo sacerdote que ele é antes da lei. Ele é antes da lei de Moisés, então ele é superior, porque ele vem de uma nova aliança. E você lembra que Jesus falou que no dia da última ceia, esse sangue é o sangue da nova aliança. Então essa aliança ela é superior à primeira, superior à antiga. Então ele é um sacerdote que não é da ordem de Levi. Primeiro que Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Mas ele agora é o sumo sacerdote, e além de sumo sacerdote, o autor dos Hebreus vai dizer que ele também é o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sumo sacerdote e ele também é aquele que é o sacrifício. Ele é o que faz e o que se entrega como sacrifício para salvar todo aquele que nele crê.
Essa é a tônica dessa passagem com a qual nós lemos, tá certo? Mas o meu objetivo aqui não é um sermão expositivo, mas é um sermão temático. Quando eu digo que o meu tema é aprender a obediência e ser aperfeiçoado, eu não estou falando de nós, eu estou falando de Jesus. Jesus é aquele que aprendeu a obediência e também foi aperfeiçoado. Eu quero falar com vocês isso para depois nós aplicarmos esse ensino dessa noite a nós, tá bom? Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Cristo ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento e foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Não foi isso que nós lemos? Vamos voltar ao texto. Embora fosse filho, ou seja, filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. Depois já nos diz o seguinte: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O texto também vai dizer que ele foi aperfeiçoado. Esse aperfeiçoamento atingiu ou foi conferido porque ele foi o quê? Ele aprendeu, ele foi lecionado na escola do sofrimento, tendo, portanto, aprendido a obediência. E eu quero tratar disso com os irmãos. Por quê? Esse assunto não é um assunto fácil, é um assunto difícil, porque anda dentro de um campo da teologia chamado cristologia, o estudo sobre Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos que ter a sabedoria dada por Deus pela Escritura para compreender essa natureza desse nosso Salvador, que era, queridos irmãos, 100% Deus, mas também a Bíblia vai dizer que ele era 100% homem. Jesus não era meio Deus, nem meio homem. Ele não era um híbrido, ele era 100% Deus, e ele é 100% homem. Tá certo? Então vamos lá. A Bíblia nos ensina isso, certo? Por quê? Que em tudo Cristo foi tentado como nós, mas sem pecado. Eu queria que você, se você está com a sua Bíblia aberta, você fosse no capítulo 4 agora de Hebreus, o versículo 15. Veja o que é que diz lá. O texto sagrado vai dizer o seguinte: porque não temos sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote a qual ele está se referindo aqui? Ele vai se referir Jesus, tá certo? Então ele está dizendo o seguinte: olha, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, é o contrário, pelo contrário. Esse sumo sacerdote, Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: que Jesus, ele não é um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós. Isso aqui é interessante porque, olha só, o sumo sacerdote da lei de Moisés, se você depois ler outras passagens, você vai ver que ele era alguém capaz, meus irmãos e irmãs, de se compadecer do seu próximo. O sumo sacerdote de Israel, ele era homem, você concorda comigo? Arão, irmão de Moisés, ele era um Deus? Ele era um homem. Sendo um homem, ele nasceu em quê? Em delitos e pecados. Ou seja, Arão era um pecador como eu e você. Mas Deus o separou para servir como um tipo de mediador, certo? Perante o seu povo, naquele momento que era Israel. É interessante porque, falando a respeito do sumo sacerdote israelita, o autor aos Hebreus, no versículo 2 e 3 do capítulo 5, ele diz o seguinte, falando a respeito do sumo sacerdote humano, lá da lei de Moisés. Esse sumo sacerdote, ele vai dizer, ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. O sumo sacerdote da lei de Moisés, ele é um homem, e sendo homem, ele também é fraco. Você concorda comigo? Porque o homem, carnalmente, sem Deus, sem a ajuda de Deus, ele é o quê? Ele é fraco. Mas ele ainda continua dizendo, versículo 3 do capítulo 5, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Quando Arão, ou os sumos sacerdotes de Israel, que foram depois de Arão, eles apresentavam o sacrifício diante do altar do Senhor, aquele sacrifício era tanto pelo povo, mas também, por ele.
Porque era o seguinte: o sumo sacerdote ele se apresentava diante de Deus e disse o seguinte: olha, Senhor, esse sacrifício desse cordeiro, esse sangue que está sendo derramado, ele é em favor do pecado do teu povo, que o Senhor possa perdoar, mas que o Senhor também possa perdoar os meus pecados, porque eu também sou um pecador. Meus queridos irmãos, o texto lá de Hebreus 4,15 vai dizer que Cristo foi tentado em tudo, como nós, porém sem pecado. Esse sumo sacerdote agora que nós temos, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é um sumo sacerdote que ele é diferente do sacerdote da ordem de Arão. Ou seja, ele é um homem que não tem pecado. Eu pergunto a você: Jesus tinha pecado? Não. Mas o texto está dizendo que mesmo ele sem pecado, porque ele não pecou, ele foi tentado segundo, em todas as coisas, a nossa semelhança. Meus irmãos, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Meus irmãos, os irmãos já enfrentaram tentações? Ou têm enfrentado tentações? Sim, né? Pode existir alguém que não enfrentou tentação, ou que não esteja enfrentando a tentação? Nós somos tentados. A Bíblia vai dizer que Cristo Jesus ele foi tentado também em todas as coisas como você é. Mas ele foi tentado, meus queridos irmãos, observe bem, não para ser provado como nós, mas ele foi tentado para aperfeiçoar, observe bem isso, a justiça de Deus e o amor de Deus que estavam sendo evidenciados na figura do seu Filho Jesus. Eu só lembro para você uma outra passagem, que Jesus, quando ele é indagado por Filipe, né, ele disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, que para nós basta. Você lembra a resposta de Jesus? Há tanto tempo estou convosco, filho, e não tendes ainda visto o Pai. Ele fala assim: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem via Jesus, quem vê o Filho, vai conseguir enxergar no Filho a justiça de Deus e o amor de Deus. A justiça, porque o juízo de Deus foi aplicado no Filho em favor de nós. E o amor, porque o Filho, quando vai à cruz por nós, ele evidencia o grande amor do Pai para com você e para comigo. Meus irmãos, portanto, a Bíblia nos ensina isso, que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecar. Ele passou pelas mesmas dificuldades que eu e você. Porque a gente olha assim, já ouviu aquele argumento? Você conversa com um cristão, com um crente, ele fala assim: bom, mas nós temos que imitar Cristo, Jesus venceu as tentações. Eu já ouvi esse tipo de argumento. Aí o camarada diz: não, mas Jesus é Deus, pastor. Você já ouviu isso? Talvez você já falou isso. Mas, irmãos, eu preciso lembrar que Jesus ele enfrentou coisas semelhantes a você. Jesus enfrentou as mesmas coisas que nós enfrentamos. Vamos continuar aqui. Meus irmãos, Cristo não tinha pecado. Eu vou te provar daqui a pouco sobre a questão de Jesus ter enfrentado tentações semelhantes a nós, as nossas. Embora Jesus fosse o divino Filho de Deus, ele era totalmente humano, mas sujeito a todas as nossas tentações e fraquezas físicas. Ele era divino, 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então ele enfrentou também tentações, certo? Fraquezas físicas que atingem esse corpo, o corpo humano que Jesus não tinha. Eu destaquei aqui, tem outras coisas, mas eu destaquei aqui, e eu quero mostrar para você na Bíblia, 3 coisas que nós enfrentamos neste corpo que Jesus enfrentou. Primeiro, Jesus teve fome. Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Evangelho de Mateus capítulo 21, versículo 18. Ao contrário, o texto sagrado diz o seguinte: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Jesus não é Deus, mas o corpo de Cristo, o corpo físico dele, teve fome. Isso aqui é importante porque depois de Jesus passar a noite ali em Betânia, ele vai caminhar rumo ao templo, rumo a Jerusalém, onde ele ia passar ali, né, aquela última semana debatendo, discutindo com os religiosos, os fariseus. E a Bíblia vai dizer que antes de Jesus partir, né, quando ele vai ali para a cidade, né, voltando para a cidade, ele teve fome.
Jesus foi tentado. Só para te lembrar uma outra passagem, depois dos 40 dias e 40 noites de jejum, uma das formas que o diabo tentou a Cristo foi através do quê? Da necessidade física do alimento. Olha, peça ou faz com que essas pedras se tornem quê? Em pães. Você lembra disso? Meus irmãos, Jesus foi tentado. Jesus foi tentado nas mesmas proporções que nós. Vamos continuar. Outra prova bíblica, Jesus passou por situações semelhantes a nós. Marcos capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 5. Marcos 3,5 diz o seguinte: então Jesus, olhando em volta, indignado, observe bem, indignado ou irado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Aqui foi a cura do homem da mão mirrada. Você já deve ter lido essa passagem. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus teve ira, a palavra ira na minha tradução aparece como indignação, indignado, e ele também teve tristeza. Aparecem esses dois sentimentos aqui no texto que nós lemos. Jesus, ele ficou irado, ele ficou triste pela dureza do coração dos religiosos, porque aqui é importante se abrir parênteses, os religiosos, eles queriam fazer o seguinte: olha, nós vamos eliminar qualquer chama de desobediência a alguma parte da lei, porque é mais importante para nós observarmos a lei tintim por tintim do que ajudar alguém que está sofrendo. Jesus vai mostrar o contrário. O mais importante é amar o próximo, ajudar o próximo. Naquele momento, eles deveriam se preocupar com aquele homem que estava com a mão mirrada, para que ele pudesse receber a bênção da cura. É importante, só para contextualizar, que no verso 4 Jesus faz a pergunta, né? Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? E a Bíblia vai dizer que eles ficaram em silêncio. Jesus ficou indignado, irado com aquela posição dele. E aqui só quero abrir um parênteses: o nosso Senhor, ele fica irado, ele fica indignado com aqueles que lutam pela religiosidade. Meus irmãos, é muito diferente entre servir a Cristo e ser religioso. Há muitas pessoas hoje que são religiosas, há muitas pessoas que defendem com unhas e dentes a sua denominação, os dogmas da sua denominação, a sua religião, ao ponto que você pode falar mal de Jesus, mas não fale mal da igreja dele. Meus irmãos, isso é um equívoco. Os fariseus eram assim. Nós não podemos seguir esse passo. Nós temos que amar Jesus, nós temos que seguir a Jesus, nós temos que ter por experiência a experiência de viver ao lado de Jesus. Religião não pode nos salvar. Religião é a tentativa do homem chegar a Deus. O homem pode chegar a Deus por sua livre e espontânea vontade? Não, é Deus que vem ao homem. A prova disso é que Ele enviou Jesus para nos resgatar, para nos salvar. Então, meus irmãos, nós dependemos de Cristo para tudo. Cristo tem que ser tudo para nós. Portanto, queridos irmãos, não queira ser religioso, não queira ser um fariseu moderno, queira ser um servo de Jesus. Para quem está preocupado, não, nós temos que guardar tal dia, nós temos que só nos vestir assim. Meus irmãos, nós temos que servir a Jesus e seguindo conforme a sua palavra. Afinal, ele mesmo falou que aquele que o ama é aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Meus irmãos, Jesus então, ele teve ira e tristeza. Uma outra prova que Jesus foi tentado, ele teve, ou seja, ele vivenciou experiências parecidas com a nossa. Jesus sentiu e ele sabia que iria sentir dor física. Eu quero te provar isso em Mateus 17, palavras do próprio Jesus. Mateus 17, Mateus capítulo 12. Você encontrou aí? Mateus 17, 12. Olha o que Jesus vai nos dizer: eu, porém, lhes digo que Elias já veio. Ele está falando de João Batista, e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos dos pecadores, nas mãos deles. Esse sofrimento que Jesus está se referindo aqui é o sofrimento da cruz. Meus irmãos já tem um livro interessante que é
o relato de um médico a respeito da crucificação. Não sei se você já viu esse livro, mas é um relato de um médico, de um cirurgião, que ele fez um estudo minucioso a respeito da crucificação. E ele vai tratar nesse livro sobre como foi a dor, ou como foi todo o sofrimento de um crucificado. No caso, ele trata em especial de Jesus. Ele fala, né, qual deve ter sido a dor sentida sobre os cravos sendo pregados nas mãos, nos pés, todo o sofrimento de Cristo. Meus irmãos, quem já assistiu Cristo, né, de Mel Gibson, tem uma ideia. Ele conseguiu extrair um pouco do que era o flagelo que era dado a um prisioneiro rumo à cruz. Cristo sofreu da dor, ele sabia que ia sofrer. E é interessante, a prova disso, que Cristo sabia tanto a dor que ele iria passar, que a Bíblia diz que na noite em que ele foi traído, ele orando ao Pai, ele disse o quê? Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Porque ele sabia cada dor que ele iria sentir. Irmãos, se eu soubesse que eu iria chegar ali na esquina e iria ter uma queda, ia machucar a perna, um exemplo, eu não iria para lá, porque ninguém gosta aqui de sentir dor. Qual é a maior preocupação de uma mulher quando ela está grávida? Principalmente quando é a primeira gravidez? É a hora do parto, não é isso, Maria? Porque ela está preocupada com a dor. Ninguém gosta de sentir dor. Jesus, ele sabia cada dor que iria sofrer, e tudo isso em favor de mim, em favor de você, em favor de nós, pecadores. Meus irmãos, o ser humano sente fome, o ser humano se ira, o ser humano sente tristeza, o ser humano ele sofre dor. Jesus passou por tudo isso. Volta para o texto de Hebreus, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Porque geralmente quando nós passamos essas situações, nós geralmente pecamos, e o nosso pecado está muitas vezes relacionado à murmuração. Às vezes quando nós passamos por essa situação, nós começamos a murmurar. A gente já passou por isso? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que aquilo? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Jesus não fez nada, em nenhum momento ele murmurou, nada disso. Mas ele foi aperfeiçoado. Ele aprendeu a obedecer, não no sentido que ele desobedecia o Pai. Jesus nunca desobedeceu. Mas ele aprendeu o que é a obediência, o custo da obediência, e isso fez com que Jesus fosse aperfeiçoado para cumprir o bom propósito de Deus. Porque Deus não poderia, pensa comigo, Deus não poderia ter enviado Jesus sem ter nascido de uma mulher, de uma virgem. Deus poderia ter dado um corpo para Cristo, ele ter vindo da cruz, morrido, ressuscitado e voltado à paz. Não poderia? Mas ele fez o contrário. Ele faz com que Jesus se torne igual um de nós, passe por tudo que nós passamos. Talvez, eu creio, né, Jesus como bebê deve ter sentido cólica, deve ter acordado à noite chorando, e Maria deve ter acalentado o menino. Tudo que nós passamos, Cristo passou, mas tudo isso foi para que ele conhecesse na prática a condição daqueles que ele iria salvar. Observe só uma coisa, chama sua atenção para uma coisa aqui rapidinho. Quando o sumo sacerdote da lei de Moisés, ele se apresentava diante de Deus, ele tinha condição de se compadecer daqueles irmãos israelitas, porque ele sabia que ele era pecador e que ele poderia talvez, ou já tinha feito um pecado parecido com aquele. Jesus nunca pecou, mas quando ele veio e se tornou como de nós, ele pôde ver na prática qual é o tipo de sofrimento que nós passamos. Ele pôde viver no seu corpo o tipo de sofrimento que nós passamos. Isso foi justamente, isso, lógico, quando Jesus vê esse tipo de sofrimento que passamos, esse sofrimento é causado por quê? Pelo que foi causado esse sofrimento que nós enfrentamos nessa vida? Por causa de nós, da nossa desobediência, por causa do pecado. Então Jesus pôde ver, irmãos, sentir, vivenciar o que o pecado faz ou fez com o homem. Ele, quando vai à cruz, então, irmãos e irmãs, ele pode agora verdadeiramente, irmão do Carmo, se compadecer, não porque ele é um pecador, mas porque ele conseguiu ver o que o pecado fez com o homem. Meus irmãos, foram 3 anos e meio pregando o Evangelho e vendo pessoas sofrendo. Quantas pessoas não chegaram aos pés de Jesus angustiadas com doenças? E aqui eu vou citar uma passagem só para te trazer em sua memória. A Bíblia diz que Jesus já entrou na cidade de Naim, e está saindo de Naim um cortejo fúnebre.
Naquele cortejo vem uma viúva chorando, porque ali no esquife, um tipo de um caixão, estava o corpo do seu único filho. E na cultura judaica, quando a mulher era viúva, quem sustentava a casa era o filho mais velho, era o filho homem. Com aquela perca do filho, não estava se perdendo apenas o filho, mas estava se perdendo o sustento dela. Ali havia o dor pela perca do filho, mas também a dor porque não saberia o que iria fazer para o seu sustento. Está vindo então o cortejo da morte, mas está entrando em Naim o cortejo da vida, está vindo o autor da vida. E quando eles se deparam, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu daquela mulher. Meus irmãos, Jesus se compadece de você e de mim. Meus irmãos, nós podemos viver na prática cada sofrimento que nós passamos. O nosso Deus se compadece, porque Ele um dia viveu e viu isso de perto, na pessoa do seu filho. O nosso Deus não está distante. Isso é maravilhoso. Quando você lembrar de Jesus, lembre de uma coisa: Deus o Pai está próximo, pertinho de nós, através do seu Filho, porque Ele um dia viu o que nós vivemos. Meus irmãos, os irmãos sabem toda a dor e todo o sofrimento que eu e minha esposa enfrentamos ali durante todo aquele tempo naquele hospital. Meus irmãos, Deus o Pai se compadeceu. Deus o Pai sabia, porque Deus o Pai, através do seu Filho, viu a dor do ser humano. Ele conhece a dor de uma mãe, Ele conhece a dor de um pai, Ele conhece a dor do homem. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece a tua dor, Deus conhece o teu sofrimento, e Ele se compadece por você, Ele se compadece por ti, minha irmã, por ti, meu irmão. Deus vê o teu choro quando você ora pedindo a salvação de um filho. Deus vê o teu lamento quando você ora pedindo uma cura. Deus conhece a tua dor, Deus conhece os teus sofrimentos. E eu quero dizer uma coisa para você: que você se anime, que você erga-se, que você levante a cabeça, olhe para o alto, porque lá no alto está o nosso Salvador, que um dia esteve aqui, enfrentou a morte, ressuscitou ao terceiro dia e prometeu que vai nos buscar. E esse Senhor que prometeu que vai nos buscar, Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos sós. Deus cuida de nós. Nós temos que ter isso em mente. Meus queridos, Jesus vivenciou tudo o que nós vivemos, e assim Ele pode, portanto, ser o nosso mediador. Isso é incrível, irmão Marlene, porque quando você chega lá em Timóteo, Paulo disse o quê? Só existe um mediador entre Deus e o homem. Aí ele completa o texto. Você não lembra como é que Paulo termina o texto? Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo, homem. Por que Paulo colocou o homem ali? Já parou para pensar nisso? Ele colocou o homem porque ele sabia que o Cristo, Filho de Deus, havia vivenciado tudo aquilo, havia se compadecido do homem, porque ele viu tudo isso de perto. E ele, como tendo sido homem, ele pode, irmão do Carmo, chegar perante Deus e assim: Pai, abençoa a tua igreja. Pai, abençoa esta serva, abençoa este servo, porque eu conheço a dor dele, eu conheço o sofrimento dele. Meu irmão, minha irmã, se isso não acalma o seu coração, se isso não traz alegria para você, eu não sei o que é o evangelho que você tem vivido, porque isso acalma o meu coração, porque isso abre da minha mente que eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que cuida da minha vida. Meus irmãos, nós temos um Deus que não está longe, Ele está perto. Infelizmente, muitos estão longe dEle, mas aqueles que o buscam, Ele se coloca pertinho. Ele está de braços abertos para nos receber, para colocar no colo dEle e cuidar de cada um de nós, porque Ele sabe, Ele conhece a nossa dor. Meus irmãos, o coração de Jesus era perfeito para com Deus, e Ele agia de modo correto. 1 Pedro, se você puder abrir aí, 1 Pedro capítulo 2, a gente abriu em Hebreus, né? Então 1 Pedro vai estar lá bem depois de Hebreus, tá certo? Antes ali das cartas de João. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 22, eu já estou caminhando para o encerramento. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 22. Ele não cometeu pecado, ele está falando de Jesus, nem foi encontrado engano em sua boca. Jesus, no seu ministério, em tudo ele foi perfeito para com Deus. Ele foi, volto a dizer, tentado para aperfeiçoar o projeto de Deus que havia sido feito para o Filho, que era ali a cruz.
para nos salvar. Por isso que o diabo tentou. E eu sempre falo aos irmãos que o diabo não tentou apenas lá em Mateus 4. O diabo foi tentando Jesus ao longo do ministério. Eu sempre dou aquele exemplo. Chega um momento que Marcos vai nos dizer que o povo que viu Jesus dando pão, multiplicando pão e peixe, curando, falou o seguinte: ele tem que ser o nosso rei. Rei, Jesus Cristo, nosso rei. Foram lá fazer Jesus rei, mas Jesus fugiu. Aquilo era uma tentação do maligno. Para quê? Para que Jesus desviasse do foco. O foco de Cristo, meus irmãos, não era ser um rei terreno naquele momento. O foco de Cristo era a cruz. Eu sempre lembro, quando eu falo da cruz, de uma cantada de Natal que eu ouvi logo quando nós começamos a Aqueceló, e um hino que eu sempre gosto de ouvir. E o hino, ele dizia o seguinte: a sombra de uma cruz. E ele continua dizendo o seguinte: olha, ali na manjedoura está o menino, e sobre o menino está a sombra de uma cruz. Jesus nasceu para nos salvar por meio daquela cruz. Meus queridos irmãos, a cruz era para nós, mas o menino que veio, nasceu daquela virgem, se tornou o profeta de Nazaré, o Filho de Deus, veio para tomar a nossa cruz e nos tirar. Jesus nos roubou, no sentido de nos assaltou, nos arrancou do inferno para a sua maravilhosa glória, porque a nossa certeza não é o inferno, a nossa certeza hoje é a vida eterna. Como nós cantamos, né? Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Esse é o destino da igreja, meus irmãos. Meus irmãos, quando a Bíblia diz, portanto, que Jesus, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento, isso não significa dizer que ele aprendeu a parar de desobedecer, porque Jesus nunca desobedeceu. Significa que o autor dos Hebreus está ensinando que cada nova provação que Jesus enfrentou, ele aprendeu na prática o que implica obedecer. Aqui eu quero uma pausa. Obedecer a Deus, Jesus viu na prática. Tanto que ele falou isso lá, nós lemos lá em Mateus, né? Quando ele fala a respeito de João Batista, que importava que o Filho de Deus iria passar pela mesma coisa, né? Pelo mesmo sofrimento que o Elias, o João Batista, havia passado. Por que João Batista foi decapitado? Você lembra? João Batista, ele apontou, ele condenou o pecado do rei Herodes, não foi isso? Que ele estava casado, ele estava, né, vivendo com a mulher do seu irmão. Aquilo ali era um pecado grave, porque ele estava tomando uma mulher que não era sua, então, além de um adultério, era um relacionamento familiar completamente errado. Certa vez, numa festa natalícia de Herodes, a filha, né, daquela mulher, vai lá e diz o quê? Ele fala, né, vou te oferecer tudo, até a metade do reino. Eu quero a cabeça de João Batista. Por que aquela mulher pediu a cabeça de João Batista? Porque João Batista escolheu obedecer a Deus. Obedecer a Deus muitas vezes quer causar perseguição, viu? Alguém aqui já foi odiado pela família? Pelos vizinhos? Pelo mundo? O mundo vai nos perseguir, o mundo vai nos odiar. Até mesmo o familiar vai falar mal de você. Por um motivo: porque você escolheu servir a Deus. Servir a Deus, meus irmãos, muitas vezes vai nos trazer perseguição. Mas aqui eu lembro uma coisa: aquele que perdeu a sua vida aqui, achará. Nós não vivemos para essa vida, nós vivemos para a vida eterna. Se nós buscamos a Deus para essa vida aqui, Paulo diz, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós temos que viver olhando para o céu, olhando para a eternidade, olhando para a nova Jerusalém, para o novo céu, a nova terra. Meus irmãos, para encerrarmos, é portanto este ponto que nós queremos aqui destacar para nós encerrarmos. Se o Filho de Deus tivesse passado da encarnação para a cruz direta, sem ter enfrentado tudo isso que ele enfrentou, sem uma vida, portanto, de tentação, de dor, que testasse a justiça e o seu amor, ele não poderia ser um salvador apropriado para homens caídos. Homens caídos precisavam de um salvador que vencesse a queda. Homens caídos precisavam de um salvador que conhecesse a dor desses homens de perto. Homens caídos precisavam de um salvador que fosse superior ao homem caído. E esse homem só poderia ser Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero encerrar voltando lá para o livro de Hebreus, agora no capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 10. O autor dos Hebreus diz o seguinte: porque convinha que Deus,
por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O que é que o autor do exemplo da no verso 10? Que nosso Senhor teve que ser aperfeiçoado para ser esse autor da nossa salvação. Continuando, verso 11: pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, de Deus o Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Nós somos irmãos, não nós temos a mesma essência de Deus, nada disso. Mas é porque através de Cristo Deus o que? Nos adotou. Deus escolheu nos amar. Então nós fomos recebidos como filhos adotivos. Versículo 12, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Verso 14: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Glória a Jesus. Jesus não veio morrer por anjos, ele veio morrer por você, meu irmão, morrer por você, minha irmã. Verso 17, por último: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação, sacrifício pelos pecados. Só Jesus poderia fazer isso por nós, e louvado seja Deus por isso. Que Jesus, portanto, seja tudo para nós, que Jesus seja o primeiro. Eu lembro aqui, encerro citando o louvor do Arauto do Rei: se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. Jesus tem que ser o primeiro em nosso coração. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, agradecendo a esse Deus que enviou Jesus para nos salvar, a esse Deus que conhece de perto o nosso sofrimento e se compadece de nós. Vamos orar então, agradecendo a Ele por este culto e por esse momento.